na Semana das Mães, olha só quem eu estou recebendo aqui, a Ana Cristina, que no fim de abril deu à luz a uma menina, a Ellen, dentro de uma viatura da Polícia Militar. Eu vou conversar com a Ana Cristina e também com os policiais que ajudaram nesse momento aí tão especial para poder contar pra gente desse momento, tá? E hoje o chefe Cassinho Ares, nosso parceiraço aqui no programa Fala Espírito Santo, vai fazer uma comida, um prato que a mãe dele adora, uma carne desfiada com cebola. E olha, parece que lá na casa dele quem cozinha são os homens. E ele vai cozinhar para a mãe aqui hoje. Então daqui a pouco nós vamos saber mais sobre essa receita, tá? Bom, estamos ao vivo, então mande a sua pergunta porque eu quero saber como um asmático pode ter qualidade de vida. Eu estou aqui com o pneumologista, Dr. Marcos Santos, e também com a paciente que é a Marquesiele Matos Bonelli. Falei certo? Falou. Obrigada pela presença de vocês. Você descobriu que tinha asma com 1 ano de idade? 1 ano. De lá pra cá, sua vida passou a ter todo um controle e mudanças radicais. Você precisou mudar toda a sua vida? Tem. O que, por exemplo? O que é diferente de outras pessoas que não têm asma? O asmático, ele tem limitações na vida dele, né? Assim, como eu comecei criança, eu não podia correr, então eu tenho limitações. E até hoje eu tenho. Você não pode comer alguns alimentos, como chocolate, por exemplo, né? Não posso comer. Comida se eu tiver em crise mesmo, ele empola. Faz alergias, né? Tem alergia. E em algumas crises você precisa ser internada para poder? Várias vezes. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da sua vida? Ao longo da minha vida. Então você percebe que a sua responsabilidade é fundamental nesse tratamento. Tem que fazer um tratamento correto para não ficar passando mal direto, né? Tendo crises. Se eu não tiver um controle, ela vem com mais frequência. Mas você consegue ter uma vida normal, assim, de trabalho, de dia a dia, ou também precisa ter algumas limitações? Não, tem privações, tem. Hoje eu não trabalho, eu sou me aposentei por causa da asma. Ah, tá. Então, porque a sua asma é uma forma grave, né? Doutor Marcos, como a Marquesiele está falando, e eu acho que é importante a gente focar nisso, é a responsabilidade do paciente no tratamento. Se não tiver isso, não adianta, né? O senhor percebe isso hoje? Perfeitamente. Inclusive até porque nós estamos sempre pedindo isso aos nossos pacientes. Essa interação médico-paciente no tratamento desses pacientes é muito importante justamente por isso. Porque o paciente, eles têm que estar motivado a fazer uma opção de coisas, como a Marquesiele falou. Esses têm limitações. E de formas que, então, tem que se ter cuidados. A casa tem que estar preparada para o paciente asmático, as pessoas têm que entender que não pode fumar dentro de casa, que não pode ter tapetes, carpetes, cortinas. Animais de pelo, principalmente o gato, né? Nós sempre falamos o seguinte, se você quer ter um gato na casa de um asmático, você tem que dar um banho no gato 3 vezes ao dia. Nossa Senhora! E como isso é quase que impossível, melhor não ter um gato. O que, por exemplo, um asmático não pode comer? Olha, o asmático, ele tem que ter cuidado principalmente com coisas que tenham corantes, porque tem muitos corantes, principalmente as corantes amarelo tartrazina, tem uma fórmula muito semelhante ao ácido acetilsalicílico. E o ácido acetilsalicílico, em alguns pacientes, provoca asma grave e provocam crises graves e muitas vezes quase fatais. De formas que, então, esses corantes, né, amarelo tartrazina, vermelhos, acidulantes, então, produtos em conservas, né, e enlatados, de um modo geral, essas coisas que são alergênicas, o asmático deve evitar. O Paulo de Coqueiral, já chegaram perguntas aqui pra gente, disse que a bronquite asmática dele ataca direto. O que ele pode fazer? Olha, Paulo, a sua doença, a asma brônquica, hoje é uma asma que tem controle. Então, se você procurar um especialista, alguém que tenha essa vivência no tratamento de asma, certamente ele vai te controlar a asma e você vai ter uma vida normal como qualquer cidadão. Agora, é fundamental a gente lembrar só que existem formas de asma, né? Se existe uma forma leve, a moderada e a grave. Quer dizer, uma pessoa que tem uma asma de forma leve, ela consegue fazer mais coisas do que um outro paciente de forma grave, né? Perfeitamente. A maioria dos asmáticos, né, são leves ou moderados. Isso aí são 80% a 85% dos asmáticos. As formas graves e muito graves são formas que são mais difíceis, né? E geralmente são
paciente de difícil tratamento, que tem que ser acompanhado pelo especialista de perto, né? Geralmente ele tem o telefone do médico, ele está em contato com o profissional de um modo geral. De formas que a grande maioria é leve ou moderada. E essas formas são formas que o indivíduo consegue ser controlado, consegue obter o controle da asma e consegue ter uma vida normal. Agora, tem como prevenir? A gente pode, assim, ao nascer da criança, tomar todos os cuidados. É possível a gente impedir, assim, que cuidados a gente precisa ter para poder evitar essa doença? O que acontece é que hoje nós sabemos que existem alguns marcadores genéticos para o tipo de asma. Então, tem os diferentes fenotipos da asma. Mas, logicamente, se você sabe que você tem casos de asma na família e o bebê apresentou algum sinal de que tem, assim, doença respiratória, está com o narizinho sempre entupido, está tossindo muito e tal, aí, então, comece logo a ter os cuidados. Não deixe fumantes dentro de casa, não deixe animais de pelo, tenha a casa sempre limpa, bem arejada, bem ensolarada, travesseiros de látex com forro antialérgico. Então, tome todos os cuidados, que certamente essa asma, se ela evoluir, ela vem de uma forma leve e o paciente, então, vai ter uma asma que não o tire da vida social comum. Até o Dr. Marcos falou que ele faz uma visita na casa dos pacientes e sempre encontra erros ali, né? E assim, como é que é a sua casa? Assim, ela é toda programada? Tento se programado, porque ele, como o Dr. Marcos falou, tem que tirar certas coisas, como tapetes, coisas na minha casa não tem. E seus amigos, a sua família sabe também que não podem presentear você com ursos de pelúcia, quer dizer, isso... Você mexe com toda... Mexe com quem convive grupo, comigo né? no meu dia a dia, assim, onde eu moro há 37 anos, né? Então, assim, todos me conhecem, então os amigos chegam só, se estiver perfumado, não chega perto. Não faça as O clima influencia? A mudança de estação? Para falar a verdade, com o tempo para cá, primeiro eu senti muito no frio, mas de uns 7 anos para cá, para mim não está fazendo diferença. Pode estar calor, frio, desencadeia. A estação influencia, doutor, para algumas pessoas? Sim, perfeitamente. Essas doenças respiratórias todas se agravam no inverno. Ou então nessa mudança de estação, né? Principalmente quando começa a chegar as primeiras frentes frias e que vem as primeiras gripes, etc. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui essa ventania. Pois é. E aí muda a temperatura. Nessas circunstâncias aumentam as crises, as pessoas já sentem, não é, Marquesia? Já sentem um apertozinho. Se você não tivesse no controle, seria muito pior. Então, por isso, o asmático ele tem um kit, né? Que ele tem que manter ele, né? Isso é muito importante. O meu está na minha bolsa. O médico do asmático deve fazer o tratamento, que é o tratamento da doença, né? É o tratamento de manutenção. E o asmático deve carregar consigo o tratamento da crise, porque ele tem que saber como vai se comportar. O que tem nesse kit? Geralmente tem um broncodilatador, né? E em alguns casos pode ter até um corticosteroide, isso aí é receita pessoal, né? Isso, cada paciente aqui vai ter a sua prescrição, né? É importante a gente ressaltar, mas só para a gente basicamente saber o que tem, né? Exatamente. E então ele vai fazer uso na hora da crise, porque aí aborta a crise. Doutor Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pelas dicas também. Eu acho que fazendo um alerta para a população e também falando sobre a responsabilidade do paciente e esse diálogo com o médico. Obrigada, tá? Marquesiele, obrigada. Sucesso no seu tratamento, controle, saúde para você, tá? Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo, volto já já. Na volta, vamos conhecer a história da Ana Cristina, que teve o seu 5º bebê numa viatura da Polícia Militar. E eu também estou aqui com os policiais que ajudaram no parto. Volto já.